Muito bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Hoje estamos aqui com o secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Corrêa Rocha. É um tema que está dando frio na barriga das instituições de ensino, já que estamos chegando perto da primeira retomada, né? Ainda que bastante pequena, mas é um desafio muito grande, que é poder retomar com as aulas práticas e laboratoriais, que foi uma coisa muito bem tratada pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, foi bastante sensível, né? No plano de retomada, a gente vem acompanhando isso. Eu estou vendo aqui o Décio, né? Esteve comigo lá desde a primeira reunião, no dia 1º de maio, com o secretário também, quando foi apresentada a primeira versão do plano, e eu sou testemunha, né, o Décio também, do cuidado todo que a Secretaria teve com relação ao plano de retomada. A gente sabe das pressões todas que a gente vive nas instituições de ensino, de alunos que querem voltar, alunos que não querem voltar, alunos que querem trancar porque não tem as aulas presenciais, o problema do cumprimento da carga letiva, principalmente para aqueles cursos, né, que tem uma parte prática e laboratorial muito forte, muito intensa. Como é que eu faço com isso, se eu já avancei com todas as aulas remotas possíveis, né? Então, sem dúvida nenhuma, um momento bastante complexo, né? Mas eu vim até conversando um pouquinho antes da gente iniciar aqui com o secretário, né, de coisas muito positivas, né, que aparecem nesse momento. Com a comodidade, a gente vai soltar uma pesquisa na semana que vem sobre... Fizemos uma pesquisa com mais de 2.000 alunos sobre o que eles estão achando do modelo de aula remota, né? E, lógico, tem seus problemas, suas insatisfações, mas tem muita coisa boa, muito comentário positivo, muita gente gostando desse novo normal, né, que não precisa mais se locomover por tanto tempo, tem a sua comodidade de estar em casa. E as instituições, logicamente, tiveram que fazer tudo isso sem nenhum planejamento, né? Ninguém, de sã consciência, imaginou que alguma coisa parecida iria acontecer. Então, tudo foi feito da noite para o dia. Então, é lógico que as ferramentas tiveram problemas, os problemas da didática, das metodologias, que a gente vai adaptando e vai melhorando. Então, com certeza, um legado vai ficar, né? O secretário depois pode até contar um pouquinho o que ele estava contando aí do artigo que ele está escrevendo sobre isso, né, o legado que a pandemia vai nos deixar, e eu acho que são coisas bastante interessantes. Bom, nós vamos fazer um modelo em que o secretário vai fazer uma exposição rápida, em torno de 20 a 30 minutos, né, fique à vontade, secretário, e depois a gente abre para um debate. Vocês podem ir mandando as questões no chat, a gente vai olhando aqui quais são as questões. Acho que também a gente vai poder abrir, inclusive, para a palavra. Depois, quem quiser falar pelo microfone também, a gente abre ao final do debate. Mas o importante é realmente que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Eu conversei com várias instituições na semana passada, cada uma tentando um modelo diferente, né? E há de se ressaltar toda essa negociação que foi feita, negociação não diria, mas toda essa conversa que foi feita com a secretaria, né, mostrando da necessidade de alunos, principalmente dos cursos da área de saúde, de voltarem com as aulas práticas e laboratoriais, do quanto a secretaria foi sensível a isso e entendeu que se tratava de um universo muito pequeno, perto do universo total da rede de educação, então não prejudicaria tanto e, ao mesmo tempo, não prejudicaria a formação de todos esses alunos, né? E nós conseguimos aí de forma excepcional, então, ter uma regra que os alunos das aulas práticas laboratoriais podem voltar desde que a região esteja em bandeira amarela durante 14 dias consecutivos, considerando todos os protocolos, os 35% e assim por diante. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra ao secretário, que foi o Haroldo Corrêa Rocha. Ele foi secretário de Educação do Espírito Santo até dezembro do ano passado, quando assumiu o cargo de secretário executivo da Educação do Governo de São Paulo, trabalhando ao lado do secretário Rocieli Soares. Sob a gestão de Haroldo, o Espírito Santo foi o estado que apresentou o melhor nível de aprendizagem
no ensino médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2017, que é o principal indicador de qualidade dessa área. Secretário da Educação, ele foi secretário da Educação do Espírito Santo entre 2007 e 2010 e depois retomou a mesma secretaria em 2015 até dezembro passado. O Haroldo imprimiu uma marca de qualidade durante a sua gestão e, sem dúvida nenhuma, a gente ganha muito com ele aqui no estado de São Paulo, também trazendo toda a sua experiência. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu passo, então, a palavra e depois, ao final, a gente faz um bate-papo, uma conversa. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Décio. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa web para tratar desse assunto. O momento é muito sensível, né? Um momento muito surpreendente para todos nós, para todas as pessoas. Há um certo medo presente, há uma certa insegurança, mas aqui no estado de São Paulo, eu acho que vocês são prova de que nós temos feito todo um esforço, o governo como um todo tem feito todo um esforço para que a gente possa, dialogando, achar os melhores caminhos, né? Tem sido assim, e eu aproveito, Rodrigo, até para justificar, o secretário Rosselli tinha feito um compromisso de estar aqui, mas ele está, nesse momento, numa reunião com o comitê de contingência, exatamente discutindo os próximos passos, né, do retorno presencial da educação no estado de São Paulo, né? A secretaria tem que, na verdade, não só pensar na rede estadual, que é a maior rede de educação das Américas, mas também nós temos que planejar para as redes municipais, para as redes privadas de educação básica, de ensino superior, como é o caso aqui agora. Então, mais uma vez, agradeço muito ao semestre pela oportunidade e a todos que nos assistem. É um momento, como eu disse, de muitas dúvidas, mas eu acho que se a gente trabalhar com um propósito bom, né, no caso da educação, sempre pensando, em primeiro lugar, na segurança das pessoas, na vida das pessoas, em segundo lugar, nos estudantes, que são a razão maior de cada instituição de ensino. Eu acho que assim a gente vai conseguir passar, né, por essa quadra complexa, né, desafiadora, de muitas dificuldades, mas também de muitas oportunidades. Eu acho que toda crise a gente tem que ter sempre esse olhar. Crise é um momento de dificuldade, de desafios pessoais, institucionais, mas é também um momento de muitas oportunidades. A gente tem que enxergar as oportunidades e, como se diz, pegar cada uma delas para que a gente possa evoluir e ter progresso. Eu tenho uma apresentação aí, tem algumas coisas que muitos já sabem, já viram, mas eu acho que é bom recuperar para até fomentar aí as perguntas, que eu vou ter o maior prazer de responder. Espero que ao final dessa vídeo a gente possa deixar cada um de vocês que está nos assistindo, que tem as suas escolas, com mais segurança, né, para agir nesse momento. Então, eu trago aqui um retrato do que nós chamamos de plano de retorno da educação. Tem muita gente que acha que, em tempo de pandemia, quando você anuncia uma data, ela é irremovível, não é? É uma evolução, mesmo no caso da educação superior. Vocês, né, o Rodrigo, o Décio, o Fábio, que acompanharam a discussão, vocês viram quanto a gente evoluiu, porque ninguém tem certeza de nada na pandemia. A verdade é essa. Cada dia é uma novidade que aparece, cada dia é um estudo novo. Então, vou recuperar aí para vocês, para a gente poder fazer um bom debate. Pode passar. Nós estamos, obviamente, referenciados ao Plano São Paulo, né? A grande dificuldade do retorno da educação é o enorme contingente de pessoas. Aí vocês têm na tela, né, alguns dados. Nós temos em São Paulo 13,3 milhões de estudantes da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, profissionalizante, do ensino superior, público, privado, municipal, estadual, enfim, todas as redes de ensino, inclusive a educação complementar,
que é aquela educação do tipo curso de inglês, preparatório de concurso, somando todos os alunos de todas essas modalidades de rede, são 13,3 milhões de estudantes. E 1 milhão de pessoas, professores, funcionários, que trabalham para esses 13,3 milhões poderem estudar. Então, é um grande contingente. Se vocês forem olhar, é 1/3 da população de São Paulo. Né? É 1/3 da população de São Paulo. Então, a contribuição que a educação deu no estado de São Paulo, no Brasil, para o trabalho de isolamento social e dificultar a propagação da pandemia é uma colaboração muito importante. Então, quando nós pensamos no retorno, é sempre essa questão: quantas pessoas eu vou botar em movimento, né? No carro próprio, no metrô, no trem, no ônibus, a pé, de bicicleta, enfim, pessoas que vão sair das suas casas, vão se dirigir às escolas e lá nas escolas vão se aglomerar, né? Então, essa é sempre a grande dificuldade. E eu acho que todos vocês sabem que a decisão final não é da Secretaria da Educação. Nós discutimos, como o Rodrigo já falou, de forma muito aberta com todos, mas a decisão final é do Comitê de Contingência do Covid-19, que é uma equipe de 16 grandes especialistas brasileiros daqui do estado de São Paulo, da área de infectologia e de pandemias, que orientam o governo nas decisões. Então, é sempre essa questão da circulação e da aglomeração que é a grande preocupação. Mas nós, da educação, temos uma preocupação, como vocês todos, que é o seguinte: a escola não é só um ambiente de aquisição de conhecimento, desenvolvimento de competência cognitiva. A escola também é um momento de encontro, de socialização das crianças, dos jovens. Então, perder o contato físico, é claro que por um tempo isso é suportável, mas isso faz falta, né? Não é só ter a aula, é ter a aula e conviver com os colegas e com os educadores. Então, nos preocupa isso também, por isso que a gente nunca deixou de pensar na volta às aulas. A gente nunca pensou que a aula vai ser 100% substituída pela tecnologia. Mas, enfim, esse é o tamanho da educação, por isso é complexo a volta, pode passar. Nós... Pode passar. Aí, uma ideia de distribuição, que é importante ali na frente para a nossa conversa, né? Os alunos, que nós temos estatísticas, que são os alunos das escolas reguladas, 11,9 milhões, e esses estudantes estão distribuídos em todo o território do estado de São Paulo, e aí vocês têm um mapa com os departamentos regionais de saúde, os DRS, são 17 DRS. É importante guardar isso, porque a regra para a volta às aulas é quando os DRS estiverem todos no amarelo, pelo menos por 28 dias, no caso da educação básica. No caso do ensino superior, são 15 dias, e dá para ver aí que a região metropolitana de São Paulo tem aproximadamente 47% da população, e a região de Campinas tem mais 10%. Então, a região de Campinas e a região da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, congregam aproximadamente 57% da população estadual. Os outros estão distribuídos nas demais 15 DRS. Pode passar? O que o Comitê de Contingência decidiu, né, que vocês já foi amplamente divulgado para mim, eu passo aqui rapidamente, é o seguinte: que as escolas deveriam voltar em 3 etapas, né, sendo, na primeira etapa, até 35% dos alunos. Quando a gente fala até 35%, fica muita dúvida, então eu vou me ater um pouquinho aqui, que eu acho que já pode esclarecer alguma coisa para vocês. Até 35% diz respeito ao seguinte: se uma escola tem 1.000 alunos, ela pode ter, frequentando na primeira etapa, até 350. Tá?
Pode ser que ela não consiga ter 350, porque às vezes o tamanho da sala não é tão grande e para ela atender o protocolo de 1,5 m de distanciamento, pode ser que não caiba nessa sala 35% dos alunos, nas salas que ela tem, dado o tamanho. Então, pode ser um número um pouco menor. Uma outra coisa, uma escola sempre tem um aluno que está nos primeiros anos, tem aluno que está no último ano. Então, uma opção que a escola pode usar é até 35% ela concentrar esse quantitativo de alunos apenas nos alunos que estão no último ano, que vão ter formatura esse ano, para que eles possam dar sequência à sua vida e deixar os demais alunos das séries iniciais para um momento posterior, é uma outra possibilidade. Então, o que foi decidido é esse parâmetro, até 35. Então, até 350, se a escola tem 1.000, a escola está totalmente regular, mas ela pode ter 300, pode ter 250, pode ter 200, de acordo com a sua possibilidade de cumprir a regra do distanciamento, né? Agora, se ela vai ter os alunos do último ano ou do primeiro ano, é uma decisão da escola, ou é uma decisão do sistema de ensino. Então, inicialmente foi isso que ficou estabelecido, né, para a educação superior profissional, para a educação básica e para a educação infantil. A primeira etapa até 35%, a segunda etapa até 70%, e a partir da terceira etapa volta à normalidade, né? Distanciamento de 1 metro e podendo haver revezamento de alunos. Por exemplo, na rede estadual, nossa tendência, nosso planejamento é para que a gente tenha 1/3 dos alunos no primeiro dia, na segunda, outro terço na terça, outro terço na quarta, de forma que todas as turmas de todos os anos e todos os alunos possam ter pelo menos um dia na escola. E os outros 2 dias entram no processo de revezamento, para que todos tenham oportunidades iguais. Esse é um desenho também possível. Pode passar? E aí os critérios, né, como foram estabelecidos. A primeira etapa, para começar a primeira etapa da educação básica, no caso do ensino superior, eu retorno ali à frente, isso está no decreto, que vocês podem acessar no site do Plano São Paulo, né? A primeira etapa ela vai ocorrer para a educação básica quando todas as regiões tiverem 2 condições, todas as 17 DRS, as regiões de saúde, pelo menos 28 dias, todas, né, no amarelo, né? Tem um detalhe aí que é o seguinte, aí eu já vou usar uma data. Próxima sexta-feira é o dia 7. Aliás, é bom que todos fiquem atentos na coletiva do governo na sexta-feira, porque a sexta-feira é um dia que vai mudar a classificação do mapa. Então, regiões que estão laranja podem ir para o amarelo, regiões que estão no amarelo eventualmente podem ir para o verde, regiões que estão amarelas podem permanecer no amarelo, assim como regiões que estão, às vezes, até no amarelo podem regredir para o vermelho, como aconteceu na última avaliação na semana passada. Então, o dia 7 é um dia importante. Então, no dia 7, vai ser necessário que nós tenhamos, pelo menos, um número de regiões, por exemplo, como eu falei anteriormente, a região metropolitana de São Paulo já está no amarelo. A região de Campinas tem forte chance de passar ao amarelo a partir de sexta-feira, dia 7. Então, aí nós teríamos já 57% da população no amarelo. Então, como está escrito aí, nos 14 dias primeiros, a gente tem que ter um número de regiões que acolham pelo menos 80% da população. Aí, no dia 21 de setembro, vai haver uma outra avaliação. Aí, a partir do dia 21 de setembro, todas as 17 regiões terão que estar no amarelo, para que no dia 8, aliás, 21 de agosto, né? Para que no dia 8 de setembro a educação básica volte, né? Em todo o estado de São Paulo, né? Feito isso, se tudo der certo, há que se ver,
É importante dizer para vocês que isso é um plano, isso é um planejamento, a cada momento é tomada a decisão de acordo com as evidências, com os dados que a pandemia vai apresentando, né? Muitas pessoas pensam que as coisas dependem só da decisão do comitê, da decisão do governo. Não é assim, né? A dinâmica da pandemia depende também do comportamento individual de cada pessoa, de cada um tomando a providência adequada, se protegendo e criando mecanismos que impeçam a transmissão e a propagação do vírus. É claro que isso vai melhorando a situação e nós teremos mais chance de voltar à normalidade. Bom, depois que entrou a etapa 1, entra a etapa 2, né? Aí, para a etapa 2, 60% da população tem que estar pelo menos 14 dias na fase verde, né? E a etapa 3 entra a partir do momento que 80% da população do estado estiver por mais de 14 dias no verde. Então, vejam que é um plano que vai acompanhando, de alguma forma, a dinâmica da pandemia. Pode passar? Podemos passar. Próxima. Aqui, vou falar da regra específica que eu já mencionei para o ensino superior e profissional, né? Ele foi separado daquele cronograma inicial e, digamos assim, a educação superior e profissional foi mais colada, digamos assim, às fases do plano. Então, já foi publicado isso no decreto, que a educação superior e profissional ela pode voltar a partir do momento em que uma região, portanto, o retorno é regionalizado, a partir do momento em que a região tem, no mínimo, 14 dias no amarelo, né? Então, é óbvio que a região de Ribeirão Preto, que está no vermelho, não pode voltar. Presidente Prudente, que está no laranja, não pode voltar, mas a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, que já estão há mais de 14 dias no amarelo, as faculdades de ensino superior podem voltar, inicialmente limitado a 35%. Aí, o 35% aqui vale aquilo que eu falei lá atrás, né? É 35% de acordo com a melhor decisão que a faculdade possa tomar junto com as famílias, né? E no caso das atividades das faculdades de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, aquelas atividades que nós chamamos, às vezes, de práticas, né? Tipo internato e estágio curricular, que geralmente são prestados no ambiente hospitalar, né? No ambiente hospitalar. Então, são profissionais que, além de estarem fazendo a sua formação, eles estão prestando serviço à comunidade na área da saúde. Então, essas atividades de internato e estágio foram liberadas para elas serem executadas nos ambientes adequados, né, para essas 5 áreas, né, profissionais aí da área da saúde. Então, qual é a justificativa para isso? Os cursos da área de saúde são essenciais para o enfrentamento da pandemia, isso é uma coisa óbvia. A formação não pode ser substituída plenamente pela modalidade EAD, né? Que são laboratórios, são hospitais, são ambientes de atendimento. Para não causar interrupção na formação desses profissionais, sobretudo na área de saúde, que são essenciais para atender a população na área médica. Então, aqui, aí focando mesmo naquilo do nosso público aqui presente, né, das pessoas que estão conectadas. O ensino superior ganhou essa diferenciação, retorna até 35% depois de 14 dias no amarelo e não de 28, e regionalizado, então são 2 diferenciais. Por que fizemos isso? Porque a região garantindo 14 dias no amarelo, ela já tem uma certa estabilidade, e nós estamos falando de pessoas de idade adulta. Então, são pessoas com mais condições de cumprir os protocolos, né, de cumprir, né, tudo que foi estabelecido pela área da saúde. E no caso dos estágios e do internato,
por aquela justificativa que eu já falei antes. Pode passar. Já vou terminando para a gente ir para o debate. Aqui é importante lembrar isso, sempre a Secretaria de Saúde nos pede que lembre disso, essas 5 dimensões, né? É preciso, no retorno, garantir o distanciamento social, né? Desde no transporte, né? Desde que chega à escola, no ambiente dentro da escola, na biblioteca, no restaurante, né? Na sala de aula, em qualquer dos ambientes da escola é preciso manter, né? Manter o distanciamento de 1,5 m, né? Conversar à distância. É importante também cumprir o protocolo do uso de máscaras, que, aliás, é obrigatório. Quem tiver oportunidade, além da máscara, usar aquele protetor de face, o face shields, aquilo também ajuda, é um complemento importante. Não cumprimentar, higienizar as mãos, a parte de higiene pessoal, que é a segunda dimensão muito importante. E para nós brasileiros, né, que isso não é muito usual, nem o distanciamento e nem a higiene pessoal constante das mãos, mas isso é muito importante na hora da alimentação. Enfim, distanciamento social e higiene pessoal é uma coisa muito de cada um. É importante que cada um internalize os protocolos e pratique, né? O item 3 aí é a sanitização dos ambientes, né? Sabe-se que o vírus, ele em contato com o sabão, né? Com detergente, ele se decompõe. Então, é muito importante que os ambientes, as maçanetas, onde as pessoas colocam as mãos, onde elas encostam, os banheiros, as carteiras, sejam todos ambientes devidamente sanitizados com os materiais adequados, as cozinhas, as cantinas, etc. Os livros, né, precisam ser higienizados. Tem um capítulo aí, o verdinho, que é a parte de comunicação. É óbvio que, para nós brasileiros, é uma mudança cultural, é um problema cultural. Então, precisa não só de ter o protocolo, mas precisa de sinalizar as escolas com todos os protocolos, para que a cada momento, cada um seja lembrado daquilo, né? Não é incomum a gente ver pessoas se cumprimentando, é absolutamente natural, querendo abraçar, beijar, né? Então, assim, tudo isso demanda muita comunicação, comunicação verbal, lembrete e comunicação visual. E, por fim, aí a última dimensão é a questão do monitoramento. Por tudo que eu falei, não basta ter o protocolo, é preciso ter times. Por exemplo, na rede estadual, o nosso planejamento é de ter em cada escola um comitê de monitoramento, um professor, um funcionário e um familiar, porque nós lidamos com crianças pequenas, menores, e uma mãe compondo esse comitê e diariamente fiscalizando, observando, monitorando se os protocolos estão sendo cumpridos, de distanciamento, de higienização, né, de proteção individual, etc, etc. Então, é sempre importante lembrar isso, a gente tem que cumprir essas 5 atividades aí para a gente poder ter sucesso e garantirmos a proteção de cada um. Pode passar. Já vamos chegando por fim. Esse, se não me engano, é o último slide que eu queria falar para vocês. O Rodrigo falou disso no início, né? Toda essa construção dos protocolos, né? Todo esse plano de retorno, tudo isso foi muito dialogado, né? Na parte do Estado, entre a Secretaria da Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vocês sabem, tem uma responsabilidade também com o Centro Paula Souza, né? com as ETECs e as FATECs, também a Secretaria de Saúde. A gente nunca conversou tanto com a Secretaria de Saúde, é uma interação muito forte. E um personagem muito importante que é o Conselho Estadual de Educação, né? Que, no caso das escolas municipais de ensino superior, é o Conselho que é o regulador. Também os municípios, né? A Undime e a Prefeitura da cidade de São Paulo, as
áreas da educação, conversamos muito com eles. As redes municipais aqui congregam a maior quantidade de alunos, as universidades públicas, a USP, a Unicamp, a Unesp e a Univesp, e as instituições privadas, dentre elas o sindicato, o SEMESP, mas também a ABEPA, o CIESP, né, e etc. Então, foram muitas conversas, e é assim que a gente quer conduzir, por isso, inclusive, eu estou aqui nesse diálogo com vocês. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. Esse é um momento de dificuldades, de desafios, e também ele demanda de nós todos uma união, uma firmeza de propósito, foco claro, para a gente, como eu disse no início, passar por essa pandemia e por essa turbulência que a vida nos trouxe. Pode passar, eu acho que concluí. Pode passar. Isso, muito obrigado pela atenção. Eu estou aí à disposição, Rodrigo, para a gente bater o papo. Legal, secretário. Muito obrigado pela sua explanação. Eu vi que teve algumas pequenas mudanças do início. Reforço aí o convite para que assistam a coletiva na sexta-feira, né? Sim. Porque, como você colocou, vão ter algumas pequenas mudanças e algumas alterações do plano de retomada, algumas mudancinhas nas regras, né? Como foi bem dito, a gente tem uma regra específica para os planos, para as aulas laboratoriais e práticas, né? E isso, por exemplo, no caso da região metropolitana de São Paulo, que abarca quase 50% da população, já podem, né, as instituições já podem voltar com as aulas práticas laboratoriais, com todos os protocolos, né, respeitando os 35%, como você bem falou, mas é um ponto que tem levantado muita questão, quer dizer, é curioso, né, porque no primeiro momento todo mundo tinha muita pressão por conta dos alunos, né, que não conseguiam cumprir o calendário letivo e por conta disso, por conta das aulas práticas, e agora a gente vê que no momento que pode, está todo mundo com bastante receio do como fazer, como pode ser feito, como fazer com os alunos que não querem voltar, né? Então, eu estou vendo aqui que tem algumas dúvidas chegando. Então, para a gente aquecer o debate aqui, eu vou colocar algumas questões que apareceram. Vamos lá. A Marisol, ela está perguntando, aí ela fala mais da educação básica. Nós temos essa possibilidade dos 35%, né? E esses 35%, eles teriam que voltar todos ao mesmo, todos os níveis, né? Durante, vou ler exatamente como ela escreveu. No caso de escola infantil, fundamental e médio, a instituição pode optar em retornar cada nível respeitados os 35% em um dia, ou o retorno de todos os níveis no mesmo dia. Tem que voltar com todos os fundamental, todas as séries do fundamental 1, 2, 3, do ensino médio, todo mundo junto, respeitado esse limite de 35%, ou eu posso, um dia vai só o primeiro ano do ensino médio, outro dia vai só o ensino fundamental e assim por diante? Aí respondendo a Marisol, Rodrigo, assim, desde o início, né, até porque no caso da Secretaria Estadual, nós temos 5.100 escolas em todos os municípios, então a gente tem muita clareza de que as escolas não são todas iguaizinhas, né? Nem dentro da nossa rede, e às vezes nem dentro de uma rede particular de 10 escolas, a estrutura física é diferente, né? A composição da equipe é diferente, o ciclo educacional é diferente. Então, desde o primeiro momento, a nossa ideia sempre foi, na discussão com todos, de levar para a área da saúde as nossas ponderações e estabelecer grandes parâmetros, né? Por que a gente estabeleceu 35% ao início? Até 35%, né? Era 35%, aí falou, não, tem que botar até 35%, né? Porque nós precisávamos atender a preocupação da saúde de começar a botar as pessoas para circularem em um número menor. Não dá para voltar com 13 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, vamos voltando aos poucos, de acordo com a dinâmica da pandemia.
mas sempre teve esse pensamento do seguinte, estabelecido que o máximo de 35, aí cada rede, seja pública, seja privada, estadual, municipal, cada rede tem que avaliar o que é melhor para si. Então, na verdade, assim, cada escola, cada unidade escolar vai ter que fazer um plano específico, né? Que às vezes nem é só uma decisão da escola, da direção da escola. Às vezes é uma decisão compartilhada com as famílias, sobretudo na educação básica, que eu acho que é de onde é a Marisol. Então, na educação básica, a escola tem que dialogar muito com a família. Aliás, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né? Porque as famílias andavam muito distantes da escola, né? Por razões várias, né? As pessoas são muito ocupadas e tal, e agora a pandemia, isso talvez seja uma coisa boa que a pandemia vai deixar. Houve a necessidade de uma aproximação maior, as pesquisas estão mostrando isso, os nossos professores estão falando. Então, assim, se vai voltar, por exemplo, só os primeiros anos, no primeiro momento, é decisão da escola. A escola quer voltar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Se for uma escola de primeiro a quinto ano, ela vai voltar, né? Se for uma turma de 30 alunos, quer dizer, ela vai voltar 10 em um dia, ela poderá trazer outros 10 no outro dia, e os 10 primeiros vão ficar em casa no segundo dia, e no terceiro dia ela traz os outros 10, de forma que os 30, cada um veio um dia, aí sobraram 2 dias, quinta e sexta. O de segunda pode voltar na quinta, o de terça pode voltar na sexta, e na outra semana você vai alternando. Então, assim, o arranjo que vai ser feito depende muito da realidade da escola, né, do entendimento da escola com as famílias, e depende assim, de uma decisão lá. O governo, o Plano São Paulo, a Secretaria de Educação, não vai interferir nisso. O importante é a escola estabelecer o seu plano, com um acordo com as famílias, registrar isso, porque a supervisão escolar vai verificar. O Conselho Estadual de Educação pode querer verificar. Mas, atendendo o até 35%, cada um faz o seu, né, o que for mais conveniente ali para aquele conjunto de alunos. Perfeito, perfeito. É mesmo porque cada escola tem uma configuração diferente também, né? Exatamente. Tanto em termos de espaço físico, quanto, às vezes, eu estou com uma concentração maior, é uma escola nova, né? Está começando, então o fundamental tem mais alunos do que o ensino médio, e assim por diante. Então, acho que perfeito a sua resposta, acho que cada um tem que pensar diante da sua realidade, respeitar dos 35%, né? Tem uma pergunta aqui da Melissa, que eu tenho a minha resposta aqui, mas de qualquer forma é bom ouvir do senhor, que é o seguinte: quando foi anunciado o plano, né, no próprio decreto, há uma sensação de que as aulas práticas e laboratoriais só podem retornar para os cursos da área de saúde, né? Mas no próprio decreto ele fala bem como, né, os cursos de medicina, etc. Então, qual o seu entendimento com relação às aulas práticas de engenharia, dos cursos técnicos, né, dos tecnólogos, né, que também precisam de aulas laboratoriais? Eles estão contemplados dentro da regra excepcional das aulas práticas laboratoriais, correto? Com certeza. Tanto que a educação superior ela está sendo tratada junto com o profissionalizante, né? E o percentual, nós fizemos algumas contas aí com apoio, né, do Centro Paula Souza e também das escolas de medicina. Os alunos que demandam isso, que estão em final de curso, é um quantitativo relativamente pequeno. Então, 35% atende de forma muito tranquila, né? E com essa história de ter 14 dias no amarelo, eu acho que favoreceu muito. E tem um dado importante a falar, Rodrigo, que é o seguinte: voltando esses alunos, eu acho que tem todo um aprendizado aí. Você mencionou, a gente conversava antes, é uma coisa que nós estamos vendo na rede estadual também, é o seguinte: num primeiro momento fica toda essa ansiedade, né? Vamos voltar, é preciso voltar à atividade presencial,
né? Os pais, uma parte dos pais fica ansiosa, né? Nós que somos gestores, ansiosos, parcela dos professores, mas quando de fato chega a hora de voltar, aí a gente vê uma diversidade muito grande de opiniões, né? Na verdade, eu poderia dizer assim, não tem muita convergência, né? O fato é que as famílias têm medo, temem pelos seus filhos, né? As crianças também, sobretudo as crianças maiores, né? Os alunos do ensino superior que já têm consciência da gravidade da pandemia, né? Que não ficam achando que é uma gripezinha, que estão vendo o que está acontecendo, né? Vão para 100 mil mortes, 100 mil brasileiros, né? Acometidos por óbito pelo Covid. Então, as pessoas têm receio, têm medo, tanto os que vão vir para a escola estudar, como também os professores. E é muito natural isso. A gente não nos surpreende. Nós precisamos dialogar, conversar muito, né? Procurar entender o que a ciência está descobrindo, né? O que a ciência está descobrindo, de como o Covid se propaga, né? Que regras de proteção individual a gente deve usar e aplicar isso, porque nós não vamos ficar em casa o resto da vida, né? O ser humano precisa do contato. Então, nós temos que voltar, a gente tem que começar a se preparar para isso. Mas o fato é que, você mencionava um pouco isso, quando você abre as portas da escola, vem muito menos alunos do que você imaginou, né? Por conta de toda essa situação. Tem pessoas no grupo de risco que não devem retornar, enfim, tem uma série de outras coisas que só vão efetivamente ganhar um contorno claro na hora que ficar concreto, pode voltar. No caso do ensino superior, aqui na região metropolitana e na Baixada, que já tem mais de 14 dias, que vão tentando voltar, vocês vão vendo isso, como é que é a atitude das pessoas, né? Então, não depende só da decisão de voltar, depende da decisão de voltar com segurança, mas depende também da decisão de cada um de vir para a escola. Esse é um ponto fundamental que você colocou, é até uma dúvida que surgiu numa conversa com algumas instituições, porque você tem instituições de todos os tipos também. Então, você tem instituições menores que conseguem fazer um tratamento mais quase que personalizado para cada um. Ah, você pode voltar, então agende o seu horário. Você não pode, eu quase que posso mandar um laboratório na sua casa, porque é uma instituição pequena, né, consegue fazer um atendimento. Mas uma instituição maior, elas estão se perguntando no seguinte, eu começo a ter, e aí eu imagino nas escolas também de educação básica também tem esse problema. Eu ofereço a atividade presencial ou retomo com as aulas presenciais, mas como você bem falou, tem famílias que podem inclusive ser do grupo de risco, não é nem uma questão de querer ou não, mas nem pode voltar, né? Não voltando ou não se recusando a voltar. Como é que é esse tratamento? Quer dizer, essas pessoas vão ser reprovadas, vão levar falta? Como é que, no seu entendimento, a instituição tem que lidar com esse tipo de aluno? Imaginando uma instituição de grande porte que não consegue fazer um atendimento tão personalizado de falar, olha, eu vou te dar uma outra forma, né, de você cumprir o calendário, de você fazer as aulas, mas pensando num contingente maior, né, como é que eu faria isso? Como é que é a tua visão? Os alunos vão ser reprovados, vão ter falta, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho assim de como é que nós estamos pensando na rede estadual, que é uma rede que atende crianças, adolescentes e jovens, né? É claro que uma instituição de ensino superior tem uma diferença aí, porque ela lida, o aluno dela é um adulto, né? Um adulto pleno de responsabilidades. No nosso caso, não, né? Eu tenho crianças menores, né? O percentual de alunos que passaram de 18 anos é muito pequeno, a maioria, né? 99% são menores, portanto, eles têm um pai, uma mãe, um responsável, né? Então, eu tenho que considerar isso. E a educação superior não é obrigatória no Brasil, né? Mas a educação básica de 4 a 17 anos é obrigatória e é direito subjetivo. Quer dizer, a criança tem o direito e ponto. Ela não tem que reivindicar. É direito dela de ter a escola. E mais, os pais são responsáveis por garantir a frequência dele na escola, né? Então, assim, esse é o ponto para nós.
Agora, o que nós estamos pensando? A gente tem que saber lidar com essa situação específica, né? Essa conjuntura criada pela pandemia. Então, em primeiro lugar, por exemplo, quando a gente voltar aos 35, sendo dia 8 de setembro ou qualquer outro dia. Então, o que nós vamos... Nós estamos já com bastante material bem adiantado para informar as famílias. Então, nós vamos informar as famílias o seguinte: olha, se o seu filho tiver com suspeita, né, ou com sintomas de Covid, você não deve mandá-lo para a escola. Porque se ele for mandado para a escola e tiver suspeita, a escola vai mandá-lo de volta, para que ele não fique no ambiente gerando risco para os outros, ainda que de máscara, né? Então, por exemplo, sabe-se que febre, né, tosse, falta de paladar, enfim, tem os sintomas lá, são os 10 sintomas. Então, as famílias vão receber essa lista de sintomas para que eles analisem a situação do seu filho antes de mandá-lo para a escola. Nós vamos medir a temperatura na chegada da escola. Se ele tiver com mais de 37,5%, ele vai voltar, ele não vai ficar na escola. Ah, mas você vai mandar? Não, claro que não. As crianças vão ser acolhidas numa sala até que a família venha buscar. Outra questão, uma criança ou um adulto pode ser do grupo de risco, né? Se for por idade, pode ser por idade, mas pode ser também por uma comorbidade qualquer, uma doença coronária, uma doença, né? Uma asma, né? Um síndrome de Down, que tem implicações cardiológicas, assim, síndrome de Down, enfim, diabetes. Então, a família tem que saber. Quem sabe da situação de saúde do filho é a família. Então, se a criança for grupo de risco, ela não vai voltar para a escola. E tem um terceiro elemento, né? A família que achar que seu filho não deve ir, nós vamos tornar isso possível, ela poderá reter seu filho em casa, ainda que ele não tenha sintoma e que ele não seja grupo de risco. Desde que ela assine um documento conosco dizendo o seguinte: eu vou reter meu filho, agora eu garanto que ele vai frequentar todas as aulas do Centro de Mídias, né, São Paulo, que é o nosso canal digital, e ele vai cumprir todas as atividades que os seus professores passarem, né? De forma que isso protege a escola, né? A escola não está aceitando que o aluno não venha. A família decidiu isso, ela que tinha que mandar, ela decidiu, e ela documentou. E a criança também, aí olhando pelo lado substantivo, a criança não está ficando privada da aprendizagem, porque ela poderá frequentar o Centro de Mídias, né? Porque o Centro de Mídias São Paulo é uma realidade que foi construída agora na pandemia e que não vai acabar mais. Vai nos acompanhar, vai ser uma ferramenta fundamental para dinamizar a educação pública no estado de São Paulo. Estou falando muito da nossa experiência para dizer o seguinte: numa escola, numa faculdade, cada uma tem um sistema eletrônico específico, né? Os alunos estão tendo aula. Então, se ele não vem para a escola, mas ele cumpre as tarefas, ele pode ser perfeitamente, né? Se ele está entrando, né? Aliás, a chamada pelo Centro de Mídias é automática, né? O aluno clicou ali, saiu, está registrada a frequência dele, do lado da frequência. E depois tem as atividades. É claro que as avaliações, né, de aprendizagem com a tecnologia vão sofrer mutações, vão aparecer novas possibilidades. Mas a ideia é que a gente possa conciliar esses dois mundos, o mundo digital, por conta das necessidades específicas, decisões específicas, e o mundo presencial. Isso dá para conciliar. Isso dá muita flexibilidade, né? Agora, como é que vai contabilizar a frequência? Como eu disse, se o aluno está na escola, ele está presente. Se ele estiver no computador, ele está presente também. E a parte de avaliação? Tem a avaliação que ele faz na escola, tem a avaliação que ele faz por tarefas que o professor passa. Uma coisa importante, Rodrigo, que a gente tem observado é o seguinte: os professores vão desenvolvendo outras, né? Aí a criatividade do professor, outras formas de avaliar os alunos que não aquela tradicional prova, né? Deu um conteúdo lá, aprendeu, não aprendeu, dá uma prova, tá? O professor passa a fazer uma avaliação sequencial
experimental, mais processual de aprendizagem. Então, são alternativas que vão surgindo. Excelente, excelente. Não, acho que essa sua resposta foi muito boa. Aproveitando, né, nós estamos elaborando, organizando, nós vamos fazer 2 webinars, né, o Fábio Reis que está organizando isso, com algumas instituições falando do que estão fazendo, né, porque ninguém tem ainda, né, como você falou, quer dizer, nós estamos vendo o que pode ser feito, isso é uma novidade para todo mundo, né, e conversando com várias instituições, a gente viu o Instituto Mauá com algumas ideias interessantes, a FAP com outras ideias interessantes, a SPE, várias instituições com ideias, e a ideia nossa é, vamos fazer 2 webinars que eles possam, algumas instituições, são 10 instituições que vão falar, de todos os tipos, grande, médio, pequeno, interior, etc., que possam falar um pouquinho rapidamente o que estão fazendo, para que acho que nesse momento é fundamental essa troca, né, de informações e o que está dando certo, uma boa prática daqui, outra dali, a gente vai construindo um novo modelo, porque, como você falou, você deu o exemplo do caso da avaliação, né? A avaliação vai mudar muito e a gente está aprendendo a fazer, né? Não são raros os debates que a gente tem tido, e inclusive professores relatando o trabalho que dá, porque eu tenho que fazer um novo modelo, né? E é um trabalho grande que está dando agora, mas que provavelmente depois vai ficando. Depois a gente vai achar um modelo ideal para tudo isso, né? Eu queria aqui aproveitar, estou com o Décio aqui, que é do Conselho Estadual de Educação, secretário, e ele pediu a palavra aqui, eu vou abrir a palavra para ele perguntar, para ele falar também. Ele que participou também conosco do plano de retomada. Olá, Décio, tudo bem? A palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Secretário Haroldo, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aí num debate que vem de longa data, né? Muito necessário, mas de longa data. Obrigado, secretário, por mais essa oportunidade. São algumas colocações, secretário, em cima da última fala, aproveitando a pergunta do Rodrigo, realmente foi bem esclarecedora, porque tem uma preocupação recorrente com relação a, eventualmente, na volta presencial, as instituições de ensino superior que estão programadas para o ensino híbrido, né, podemos encontrar aquele grupo resistente, por inúmeras razões, que não estarão presencialmente. 100% continuarão remoto, né, naquele grupo específico. E aí era uma preocupação recorrente para saber se a instituição tem ou não tem a obrigatoriedade de atender, aspas, esses 2 públicos. Aquele que vai aceitar o ensino híbrido, então ele terá a aula remota e a aula presencial, né, as avaliações, etc. E aquele que, por opção, ou por risco, ou por qualquer razão, ele permanecerá em casa. E que a instituição tenha a obrigatoriedade ou não de poder atender aquele aluno que continuará 100% remoto. Porque a instituição ela pode se programar contando justamente com este retorno presencial gradativo e eliminando algumas atividades que vinham sendo feitas de forma remota, porém com a preocupação de continuar atendendo aquele aluno que vai ficar na sua casa 100% do tempo, por qualquer razão. E para que esse aluno não tenha prejuízo em termos de formação, porque até então todos estavam remotos. A partir de agora, esse cenário provavelmente vai começar a mudar, então é uma preocupação recorrente, secretário, em cima, pelo menos o que eu tenho percebido com relação ao ensino superior. Então esse é o primeiro comentário que faço, e depois gostaria de ouvi-lo novamente. O segundo, secretário, não sei se eu estou certo ou não, eu tenho falado algumas vezes a respeito, que é com relação à data do dia 8 de setembro. Eu entendo, secretário, não sei se estou correto, que com base no decreto do dia 13 de julho, esta data do dia 8 de setembro, ela talvez sirva apenas como um norte, um referencial. Por quê? Não sei se eu estou certo, gostaria de ouvi-lo. Porque o decreto, ele estabeleceu uma série de requisitos regionais e com base, né, nas outras secretarias e com condições no calendário dos dias X para que possamos ter a retomada. Portanto, essa retomada ela pode ocorrer efetivamente no dia 8,
no dia 20, no dia 25, em outubro, né? Acho que o dia 8 de setembro, não sei se estou certo, mas essa data, na minha opinião, ela caiu. Ela é uma data que ela foi, havia uma previsibilidade com relação à data, e que com base no decreto dia 13, eu entendi que essa data ela acabou sendo talvez uma referência e não mais uma certeza do dia de uma retomada. Por quê? Porque outros requisitos foram colocados regionalmente. É a segunda colocação que eu faço, secretário. E para finalizar, desculpa me estender, Rodrigo, eu vi aqui no chat uma pergunta da Cíntia, da Uniara, que eu pensei em fazê-la, mas aí a Cíntia fez, então eu vou tomar a liberdade de ler. Mas a pergunta aqui é da Cíntia, da Uniara. Ela coloca: quanto aos cursos superiores da saúde, estando os ultimonistas aptos a retomarem seus estágios em cenários diversos do município, entram na contabilidade dos 35% dos estudantes da IES? O que ela quer dizer com isso? Porque, em tese, estarão já subdivididos em grupos mais reduzidos, nas UBS, hospitais, AMES, e não ficam concentrados Fora na da unidade instituição. institucional. Né? Fora da instituição, né? Exatamente, fora da instituição. Então, secretário, Perfeito. obrigado mais uma vez, desculpa me alongar, mas são essas três colocações, com relação à data, a pergunta da Cíntia e a questão do ensino híbrido. Obrigado, secretário. Obrigado, Obrigado, Décio. Décio. Imagina, você não se excedeu, só fez perguntas importantes. Eu vou Obrigado, secretário. começar, então, do último para o primeiro, né? O que está estabelecido aí, essa volta está dentro dos 35, certo? O que agora tem discussões, tem pessoas que defendem que isso deva ser independente de já estar no amarelo, nos 35. Então, isso é uma discussão que está sendo feita, né? Como toda ideia, né, passa por N etapas e tal, né? E o comitê de contingência, né, eu falei aqui no início, o secretário Rosselli está em reunião com eles, nossa equipe está lá conversando com eles, porque na sexta-feira, né, vai acontecer. Então, tem vários pontos em discussão e tem gente que acha, né, por exemplo, eu pessoalmente não vejo nada contra, que independente do estágio que tiver a pandemia, se eu tenho profissionais em formação, né, já com estágio avançado de formação, o internato, o estágio se dá na fase mais à frente. Então, já tem um profissional quase pronto. Por que eu teria que manter esse profissional fora do hospital, se o hospital está precisando, né, dessas pessoas? Né? Então, assim, essa é uma ideia, né? Como está no decreto, eu trouxe aí como está no decreto. Ele diz que esses profissionais voltam dentro dos 35. Porque no início a ideia era de só voltar esses profissionais, né? Que daria 10%. E depois evoluiu. Não, pode voltar esse, pode voltar um pouco mais. Padronizou nos 35. Mas ainda persiste essa discussão se esses profissionais poderiam voltar a qualquer momento. Por exemplo, estando no laranja ou no vermelho, eles poderão voltar, né? Só que isso não é uma decisão nossa. Existe esse debate, existe essa proposição, é uma decisão que cabe ao comitê do Covid, né? No final das contas, o comitê tem que dizer, né, se ele está de acordo com isso, né? São lá os 16 especialistas. Mas a mim parece muito razoável, até porque é em favor da saúde, né? No caso de áreas que não são de saúde, eu acho que aí a tendência é ficar mesmo dentro dos 35, né? Então, isso hoje vale para todos dentro dos 35, né? Mas poderá, no andar aí da dinâmica da crise, da pandemia, se ter algum tipo de alteração. A questão do decreto, Décio, você tem toda a razão, né? Não sei se vocês observaram a minha apresentação, e desde o dia lá quando foi feita a comunicação, dia 24 de junho, em que o secretário Rosselli ainda estava com
convalescendo do Covid, ele participou por vídeo, eu participei presencialmente, lá já tinha um nome, plano de retorno. Nós temos um plano, porque, assim, às vezes as pessoas acham que o comitê de contingência tem todas as certezas do mundo. Não tem, né? Então, assim, aliás, isso é uma vivência que nós estamos tendo, né? A gente não tem certeza de nada, né? Nem o governador tem, né? É uma construção a cada dia, né? Por isso que o Plano São Paulo foi organizado, para ter informações organizadas, para ir dando, né? Iluminando o caminho e fazendo com que as decisões sejam consequentes, né? Em primeiro lugar, protegendo vidas, e em segundo lugar, garantindo o retorno gradativo das atividades. Então, o decreto realmente é restritivo, né? Como eu disse na apresentação, a próxima sexta-feira, dia 7, né? Eu já falei, Rodrigo recomendou, vou recomendar de novo. Seria bom todos que têm responsabilidade com a educação assistirem a coletiva da sexta-feira, 12h45. Porque é um dia que vai mudar a classificação e tem implicações na volta do dia 8. Por quê? Porque nós teremos que ter, das 17 regiões de saúde, nós teremos que ter um número de regiões, por exemplo, nós teremos que ter 6 ou 7 regiões que, somadas, tenham residente nessas regiões, no mínimo 80% da população. É possível? É. É difícil? Também é. Então, isso vai ser visto na sexta-feira, porque teria que ter 85% a partir de sexta, para no dia 21 a gente poder ir para a fase final, que seria 100% no amarelo, né? Então, o significado de 28 dias, né, 80% da população nos primeiros 14 e 100% da população nos últimos 14, né? Então, assim, tem esses condicionantes. Esses condicionantes não são a educação que estabelece, foram estabelecidos pelo Comitê de Contingência. Então, nós vamos ter agora, dia 7, é uma data, né? Porque se dia 7 não se cumprir, aí o comitê vai ter que tomar outra decisão. Provavelmente o retorno não será dia 8, se assim acontecer, né? Tem que ver, tem que esperar. É possível, não é certo, mas vamos ter que esperar na sexta-feira. Então, a questão do decreto é isso. De fato, assim, nós sempre falamos que, pela importância que tem a convivência das crianças, aí vale principalmente para a educação básica. O mundo adulto tem uma dinâmica um pouco diferente. É fundamental a criança ter o contato. Então, quanto mais rápido a gente conseguir voltar, melhor, porém com segurança, né? Então, tem esse porém aí, que tem orientado todas as decisões aqui do Estado de São Paulo, e eu acho que a população, todos vocês que têm acompanhado, eu acho que, não que a gente não tenha errado nada, mas a gente está acertando muito mais do que errando. Olhando para o mundo e para outros lugares do Brasil, eu acho que a gente está indo numa disciplina com base em dados muito mais rigorosa do que normalmente se vê. E o outro ponto dessa questão da obrigatoriedade, né, da instituição, assim, a experiência nossa na rede estadual e tudo que a gente ouve tem mostrado que a questão do uso da tecnologia dá uma flexibilidade à escola extraordinária, né? Uma flexibilidade extraordinária. Então, assim, a gente não pode... É claro que alguma flexibilidade do ponto de vista dos normativos da educação, né? Você milita nessa área lá no Conselho, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional já emitiram normas, né? Uma série de flexibilizações que a pandemia muda, né? Enfim, às vezes a criança não tem o hábito de estudar no celular ou no computador. E não é simples, tem um ritmo ali que ela não tem na sala de aula. Então, no primeiro momento, ela estranha, é difícil, às vezes não consegue. Tem muitas que não conseguem mesmo, até porque às vezes não tem pai e a mãe estimulando. Então, são muitas situações, né? Um ponto fundamental é que as crianças precisam aprender, né? Precisam aprender, né? Agora, a gente tem que também relaxar um pouco, e o secretário Rosselli tem falado isso. Nós vamos ter que pensar anos duplos, né? 20 e 21 juntos. Tudo que tinha que ser aprendido e desenvolvido em 20 e 21, vamos pensar isso em conjunto, talvez até 22,
para a gente poder recuperar o que a gente não está conseguindo fazer agora. Tem alunos que perderam mais, tem alunos que perderam um pouco menos, tem alunos que conseguiram acompanhar sem problema. É normal isso, que o ser humano tem diferenças. Uns se adaptam rapidamente, outros demoram um pouco mais e outros nem conseguem se adaptar, né? Então, assim, tem todas essas dificuldades, mas eu acho que o olhar principal é para a aprendizagem das crianças. Aqueles que não conseguirem acompanhar a escola, nós, né, os mantenedores, vamos ter que achar caminhos, né? A tecnologia facilita enormemente, né, para poder fazer essas recuperações, porque imagina, né, na educação brasileira tinha aquela figura tradicional que nunca funcionou, né, que é o contraturno, né, em que o aluno vinha de manhã, depois de tarde ele tinha que voltar para fazer uma recuperação. E a gente sabia, sobretudo na escola pública, a maioria não voltava, né? Agora a gente não precisa fazer voltar, a gente pode levar a escola dentro da casa dele, né? Então, assim, é um aprendizado para todos. Eu acho que cada um tem que ter um compromisso, seja o familiar, seja a escola, em que todos aprendam, como a gente tem dito, ninguém ficar para trás, seja em que faixa etária for, né? Porque o indivíduo hoje não basta ter um certificado. Certificado é preciso ter, mas às vezes com certificado você não consegue um emprego adequado, você não consegue evoluir, porque não tem o conhecimento. O importante é o conhecimento. Acho que tem que se cuidar disso. Tem a parte formal? Tem, mas o fundamental nos dias atuais é o conhecimento, não é propriamente o certificado. Então, acho que isso tem que ser uma preocupação de quem dirige uma escola, dos professores, mas também do aluno, da família do aluno, para que ele possa passar pela escola e levar uma carga de conhecimento, levar um desenvolvimento de competências que seja útil para a vida. Então, acho que é um pouco isso que nós precisamos pensar, estimular e atrair as famílias para perto, para que a gente possa dar conta, porque a escola sozinha não dá conta. Não vai conseguir. Repetir isso. Eu agradeço, secretário. Para mim, muito, muito claro e agradeço, viu, Rodrigo? Obrigado, secretário. Imagina. Secretário, nós estamos nos encaminhando para o final, mas antes eu queria deixar uma última pergunta aqui vou abrir para o Dr. José Roberto Kovac. Ele é diretor jurídico do SEMESP e também participou intensamente aí nas conversas com o secretário, com vocês todos, o que poderia ser feito com as aulas práticas, laboratoriais. Então, é importante a gente também ver a visão do Kovac, que é bastante experiente no setor. Kovac, bom dia, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo, bom dia, secretário, bom dia, Décio, né? Kovac. Oi. Bom dia. Vocês estão ouvindo minha voz? Tá. Tá. Secretário, eu queria fazer uma pergunta, aprofundando um pouquinho da pergunta da Cíntia. Logo quando veio a pandemia, houve uma série de decretos, obviamente, e regulamentações, e o remoto acabou sendo uma realidade, mas houve muita discussão sobre, principalmente, as atividades práticas. No caso da educação do ensino superior, a atividade ela não se restringe no âmbito da instituição de ensino. Pelo contrário, tem hospital que o aluno faz o seu estágio, tem disciplinas, tem fazendas que também tem a disciplina de natureza prática. E a dúvida sempre surgiu pelo seguinte: os protocolos para uma instituição de ensino que não está enquadrada, infelizmente, ainda numa atividade essencial, e é uma das coisas que o SEMESP, inclusive, pediu, juntamente com outras instituições, ao presidente da República que inclua como atividade essencial, quando ele atua numa atividade essencial, como é o caso de hospital, ou mesmo no setor agrícola e tudo mais, nós entendemos que o protocolo está vinculado à atividade diferente, ou seja, ele está na atividade que é essencial. Então, o protocolo é do hospital, o protocolo é da clínica, e, nesse caso, ele não estaria dentro do enquadramento dos percentuais dos 35%. Ou seja, o que está no âmbito da instituição, efetivamente, ele tem que cumprir dentro dos 35%,
né? E ainda nas atividades práticas, com todos os requisitos estabelecidos aí no decreto. Mas a dúvida que surge é exatamente em relação a essas atividades, a ponto, inclusive, dos alunos que tinham internato, por exemplo, não poder fazer o internato. E, na realidade, esses profissionais agora que deveriam efetivamente estar no campo aonde está o grande problema, ou seja, os hospitais, as clínicas e assim por diante. Então, a pergunta que eu faço é se o aluno, na atividade que não esteja fazendo no âmbito da instituição de ensino, e sim nos hospitais, clínicas e fazendas. E fazenda é curioso, né? Porque o animal continua, as plantações continuam e o aluno precisaria estar lá fazendo seu estágio e tudo mais. O senhor entende também que o protocolo é vinculado a essa atividade ou ele estaria ainda enquadrado na atividade da instituição de ensino, embora a atividade que ele esteja fazendo é fora dela, no caso, por exemplo, de hospitais e clínicas e outras? Eu acho que seu argumento é muito importante. Eu acho que, de fato, aliás, toda escola deveria ser assim, né? A escola tem que estar sempre referenciada à realidade, né? E o estudante, na medida em que ele vai para a realidade, vai para a prática, vai para a pesquisa laboratorial, ele não só está fazendo a formação dele, mas ele está ali também impulsionando uma atividade, né? Ele está levando cuidados, ele está levando, né, seja para pessoas humanas, seja para animais. Então, eu concordo com o seu argumento, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente está, como eu falei anteriormente, debatendo muito isso para formar um entendimento novo, porque, de fato, e isso, de alguma forma, foi um erro, a educação, mas tem uma interface forte com atividades que são essenciais, né? A dificuldade sempre no campo legal é você ter conseguir construir esse caminho flexível, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, né? A própria mudança em relação ao ensino superior já foi um primeiro passo e poderão ocorrer outros passos. Até porque eu penso que, crescentemente, né, essa escola, seja na educação básica, seja na educação superior, essa escola que às vezes a gente confunde com os muros da escola, né? Isso cada vez mais vai sendo superado e a nossa memória vai abandonando. A escola, eu inclusive tenho dito, né? As pessoas dizem, as escolas pararam. As escolas pararam nada. Elas pararam, no nosso caso da rede estadual, por um mês, que as férias foram antecipadas e os recessos. Dia 22 de abril, a gente retomou com... Né? O que é a escola? Né? O que é a escola? A escola são seus professores, seus alunos, né? E a busca do conhecimento, né? Isso pode se realizar dentro do prédio que tem o nome de escola XYZ, mas isso pode se realizar nos mais diversos ambientes, em casa, né? A tecnologia nos dá essa plasticidade para a educação. Aliás, esse é um legado muito importante. Eu acho que, se não fosse a pandemia, no que diz respeito à introdução da tecnologia, nós levaríamos uma década para fazer o que nós estamos conseguindo fazer nesse tempo, o que é muitíssimo positivo, porque o ensino superior vinha avançando mais rapidamente, né, com o uso da tecnologia, tanto por conta da adaptabilidade do aluno, que já é de maior, que já tem uma idade mais avançada, já tem um foco claro da sua formação, ele está buscando uma formação para o mundo do trabalho, então isso facilitava enormemente, como também, sobretudo, nas instituições particulares, que têm uma gestão de custo, né, e buscavam introduzir tecnologia também para ajustar a parte de custos. Mas na educação pública e na educação básica, a gente vinha, sim, avançando, mas de uma forma lenta. Apenas 15% dos nossos professores
se declaravam aptos ou se consideravam aptos a usar a tecnologia, né? E nós vamos sair dessa pandemia, eu tenho certeza, com 80%, 85% dos professores enxergando uma possibilidade real do uso da tecnologia para facilitar o seu trabalho, né, e para facilitar a aprendizagem do aluno, e para uma coisa muito importante na educação básica, desculpa eu estar falando tanto da básica, que é a minha área de trabalho, na conexão com a família, né? E isso é importante também no superior, porque o jovem, quando está lá fazendo a faculdade, ele ainda está referenciado à família, né? E é muito importante isso. Então, a tecnologia, ela vai nos conduzir nessa direção que você falou, de um olhar mais, né, mais flexível, mais plástico, mais dinâmico, de como é que a educação se realiza, né? Educação não é professor em sala de aula dando aula, educação é aprendizagem. O foco da escola está mudando. O foco da escola era o professor que dá aula para um grupo de alunos que ouvem enfileirados, via de regra, né? A educação cada vez menos vai ser isso e cada vez mais vai ser foco no aluno, a aprendizagem que o aluno precisa e quer, né? E como que o professor apoia o aluno. É uma mudança radical. Nós estamos no meio dela, né? Já vinha acontecendo, agora nós vamos ganhar velocidade. Eu acho que isso é um aprendizado que todos precisam observar, se apropriar em favor, né, da melhoria da educação do nosso país. Secretário, o senhor me falou uma coisa tão importante que eu tenho que voltar ao tema. O senhor falou derrubar os muros. Sem dúvida que a educação vai ser diferente daqui para frente, né? Tem muita coisa efetivamente que aconteceu e que fez todo mundo se refletir, né, e repensar sobre a educação. Apenas para deixar aqui como uma mensagem, nós viemos fortemente no presencial, depois entrou o IAD, hoje nós temos remoto e se fala no híbrido, né? E temos uma regulamentação de 1996 com o LDB, pelo artigo 80. Com tudo isso, eu sei que o senhor que existe o CONSED, né, os conselhos estaduais, como também no âmbito federal, o Conselho Nacional de Educação. É uma boa oportunidade, acho que dentro do que o senhor colocou, de se rever a educação em função dos ganhos. Se fala muito em perda, mas de grandes ganhos que nós tivemos nesse momento com a mudança de paradigma numa série de coisas, né? E até ganhamos em outras, né? Pelo menos o meio ambiente melhorou bastante, inclusive, também. E a gente percebe que o híbrido, eu acho que vem para ficar. Eu só queria deixar essa mensagem, agradecer aí a oportunidade de fazer a pergunta e desejar muito trabalho e sorte nesse momento, com tantas mudanças aí para a Secretaria. Obrigado. Obrigado, Kovac. Secretário, última pergunta, eu prometo aqui. E aí a gente libera aqui para... E já deixo o convite extenso para a gente fazer outros encontros como esse, porque, como você falou, isso é uma construção que nós já estamos fazendo, né, desde o começo da pandemia, mas agora é um novo marco, de novo, dentro dessa pandemia, que é a retomada, como é que a gente retoma isso. Então, já deixo o convite aqui para que possamos conversar em mais outros webinars para a gente avançar e desenvolvendo como é que isso está sendo desenvolvido, tanto na educação básica quanto na superior, que são desafios que são bastante semelhantes. Mas, por último, duas perguntas, uma bastante técnica e rápida, da Melissa, inclusive. Se eu não me engano, na sua fala, o senhor disse que o distanciamento, que será de 1,5 metro, né? Na fase 2 ele passa a ser de 1 metro. Não sei se isso está correto no nosso entendimento, se a gente entendeu certo. E já deixo aqui a última pergunta também, com relação, nós vimos, por exemplo, no caso da França, que eles retomaram as aulas rapidamente e aí surgiu o primeiro surto, fecharam tudo de novo, etc. Nós temos dois casos, lógico, se surgir um surto em todas as escolas, eu não tenho dúvida que a secretaria, o próprio comitê de contingenciamento vai propor que se retome, né, que se retome a parada e assim por diante. Mas
No caso de uma instituição aparecer um caso, outro caso, como é que ela deve administrar isso? Ela deve fechar, ela deve voltar para trás ou ela deve... Como fazer com isso? Aparecer um caso, porque eu sei que vai muita gente se desesperar, vai falar, apareceu um caso, né? E uma coisa que o Rosselli colocou muito bem, também a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, né? Porque qualquer passo que se der para trás vai ser muito ruim para todo mundo, né? Porque não é um passo que nós vamos dar para depois dar um passo para frente, nós vamos dar vários passos para trás, porque até todo mundo, se a gente está com medo de retomar, né, agora, se a gente retomar e surgir se a gente não tomar todos os cuidados com os protocolos e etc, e vier um surto, por exemplo, ou no setor como todo, seria péssimo, mas numa própria instituição, isso pode ir para a imprensa, isso pode gerar um medo muito maior, que vai ser muito mais difícil a instituição retomar. Mas quais seriam as suas considerações? Surgiu um caso lá na minha instituição, como é que eu lido com isso também? Então, são essas duas últimas perguntas. Tá bom. Você tem duas perguntas e um convite. Eu vou falar, então, primeiro da questão aí da Melissa. Aí tem um pequeno problema, sabe, Melissa? Porque se você for olhar lá na página do Plano São Paulo, estão publicados o protocolo da primeira fase e o protocolo da segunda, né? E quando fala do distanciamento, fala em 1,5 m na primeira e 1,5 m na segunda, né? Aí tem um problema de natureza técnica, né? Que uma sala de aula, por exemplo, uma sala do ensino médio que tem 40, 44 alunos, nós já medimos isso. Eu consigo alojar nela até 16 alunos, exatamente 1/3, né? Com 1,5 m. Se eu mantiver 1,5 m, não vou conseguir fazer a etapa dos 70%. Talvez eu consiga, né, com muita maestria, na boa parte das salas, pegar 50%, mas 70% com certeza não. Mas a área da saúde não abriu mão de manter na segunda etapa o distanciamento de 1,5 m. Mas, assim, nós estamos nesse trabalho, como eu falei, a cada semana, a cada dia, a cada semana, a cada quinzena, é um passo, né? Então, a primeira etapa vai durar pelo menos 15 dias, né, na nossa visão. Então, quando eu tiver a primeira etapa rodando, vamos voltar a uma discussão com a área da saúde para pensar esse distanciamento. A questão é que o distanciamento decorre de medidas. Eu vi na televisão, né, botar uma pessoa para tossir e bota a distância e mede se as gotículas chegam ou não. Então, 1,5 m é o mínimo. Tem muitos lugares que falam em 2 metros. Mas, enfim, esse é mais um tema desse debate que a gente tem que empreender com muita honestidade, com muita clareza e com muito respeito ao que a saúde vai acumulando de conhecimento. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você traz, Rodrigo, foi o que mesmo? Foi a questão do surto, quando tem sim. um aluno com eu vou falar para vocês. A gente não pode lidar com isso, né? Vou falar para vocês um pouco como nós estamos pensando na rede estadual, que eu acho que vai ser útil também para qualquer escola, né? Na escola, você tem os alunos, você tem as pessoas que trabalham na escola, que são contratados, e tem também os que são terceirizados, né, de empresas que prestam serviço. São 3 públicos diferentes, né? Além da família, mas a família não frequenta a escola, não sei, eventualmente, né? E nos tempos atuais, a tendência é que a família se contacte por meio digital. Mas presencialmente são esses 3 públicos. É claro que o funcionamento da escola tem 2 problemas do ponto de vista da pandemia. O primeiro, que eu mencionei no início, que é a questão do trânsito. As pessoas vão se locomover, elas vão usar o transporte, elas vão, né, tá em contato, né, nas vias, na chegada da escola e dentro da escola. A escola é um ponto de aglomeração, né? Então, é um potencial de contaminação significativo, né?
O que a ciência já mostra? Saíram vários estudos no que diz respeito a crianças de 0 a 19 anos, né? O que está sendo dito? Tem, inclusive, um estudo comparando, né, a Suécia, que não parou as escolas, um país ali próximo, Dinamarca, Noruega, que pararam, né, e não se verificou nem num caso nem no outro, nem um grande índice de contaminação das crianças. Dizem os especialistas, os médicos, que a criança tem substâncias no corpo que não são acolhedoras do vírus, como tem os adultos. Eles dizem que o vírus, para entrar no corpo, ele precisa, né, ele tem algumas portas de entrada. As portas das crianças são um pouco mais fechadas. Não é que a criança não tenha, tem, né, pega, mas começa que são assintomáticas, né? Então, assim, um profissional bastante renomado, numa videoconferência que fizemos, ele disse, olha, a criança, o principal sintoma de uma criança é a falta de paladar e a falta de olfato, né? A criança não tosse, a criança não espirra, né? E aí eu falando aqui, não como especialista, mas olhando o lado bem prático. Se a contaminação se dá, sobretudo, por gotículas de saliva e por secreção nasal, se a criança fica sintomática, não tosse e não espirra, a criança transmite menos. A criança não é uma forte transmissora. As pesquisas estão mostrando isso também. Escolas que funcionaram não tiveram surto por conta das crianças. Agora, os adultos que estão no ambiente escolar, que são em minoria, né? Numa escola de 100 deve ter 10 profissionais trabalhando, de 1.000 deve ter 100 profissionais, mais ou menos uma proporção como essa. Então, os adultos que estão na escola, eles sim são fonte de propagação, poderão propagar. Eles são fonte em que a propagação é muito maior do que em crianças. Então, essa é uma reflexão que está em curso, né? As pessoas que acham que não deve voltar ficam nervosas quando se fala isso, mas eu estou falando de pesquisa, de ciência, de observação que se fez de fevereiro para cá. No início de março não se tinha esse conhecimento. No início de março era aquele pavor, né? Na escola, as crianças, uma criança vai contaminar todas vão voltar para casa e todas vão contaminar todas das suas famílias, né? Parece que isso não é bem assim, né? O que é um dado favorável à volta às aulas, né? Mas, de qualquer forma, tem que ter todo o cuidado. Então, como é que nós estamos pensando? Eu mencionei um pouquinho rapidamente de passagem. A ideia nossa é que cada escola estadual tenha um comitê. Como eu falei, um professor, um funcionário e uma mãe. Geralmente mãe. Pode ser pai também, nada contra os pais, mas é que geralmente são as mães. Para quê? Para monitorar os protocolos. Para monitorar os protocolos, para fazer a supervisão de todo o trabalho de acolhimento que a escola tem que fazer. Esse é um dado muito importante, que vale também para a escola de ensino superior. Quem ficou em casa, parou de ter contato, muitos têm dificuldades emocionais, alunos e professores. Então, a escola, ao voltar, tem que ter estratégias específicas de acolhimento emocional para que todos possam, né, superar eventuais dificuldades. Então, tem o acolhimento emocional, tem o monitoramento dos protocolos de saúde, os protocolos sanitários, e tem esse ponto que vocês falaram, que é o caso seguinte, eu estou com a escola funcionando, aí tem um aluno sintomático, né? Não chegou sintomático, não tinha febre, passou a ter, é possível, né? Ou um profissional, ou um terceirizado, que passa a ter sintomas. Então, como é que vai ser o protocolo para isso? Primeiro, toda a escola vai ter, além do comitê, uma sala de isolamento, né? Então, qualquer indivíduo que estiver na escola, de qualquer idade, de qualquer segmento, que tiver sintomas, que tiver suspeita, vai para esta sala. Aí se aplica a ele o protocolo do checklist do Covid. Teve contato nos últimos 14 dias com alguém? Está com febre? Está com tosse? Está espirrando? Está com falta de paladar? Está com diarreia? Tem toda essa listinha. Então, o profissional lá, o comitê, vai aplicar isso.
Se tem muita evidência, e se for aluno, obviamente, comunica com o pai. O que nós estamos trabalhando com a área da saúde estadual e dos municípios? Porque nós temos escola em todos os municípios. É que a unidade de saúde, a partir da volta às aulas, ela tenha pelo menos um profissional destacado para ser um contato imediato, né? Então, assim, o professor lá do comitê identificou um aluno ou um servidor, ele vai, no caso do aluno, comunicar a família e, no caso do servidor, e vai comunicar tanto um caso como o outro para a unidade de saúde mais próxima. Então, vai ter um casalzinho, uma unidade escolar, uma unidade de saúde, para ter esse atendimento. Isso vale para a escola pública, claro. A escola pública só tem essa saída. A escola particular pode valer para ela também, claro, porque a unidade de saúde pública não é para atender a escola pública, é para atender a todos, né? Agora, eu tenho visto que algumas escolas particulares têm contratado serviço específico de profissionais, né? Os grandes hospitais têm consultoria para isso e tal, né? E abrem um canal para ter esse atendimento. Agora, o que parece absolutamente consensual entre o pessoal da área médica e o pessoal da educação é o seguinte: se eu tiver um indivíduo de qualquer idade no ambiente escolar, ele precisa ser isolado. Ele não pode permanecer. Aí tem toda uma discussão sobre o seguinte: o que faz com ele, né? A discussão é: vamos testar. Tem que testar. Um sintomático, um suspeito, com suspeita forte, tem que ir para o teste. Qual teste? O PCR, aquele que vê se o indivíduo está com o vírus. Não o sorológico, que é aquele da gotinha de sangue, que é para ver se o indivíduo teve o vírus. Não, precisa saber se ele está. E aí, como é que faz? Essa é uma discussão que nós estamos fazendo. O que isola? Isola a turma dele, numa escola. Eu tenho 10 salas. Eu tenho um aluno ou um professor nesta turma. Eu vou isolar esta turma, não preciso isolar todo mundo, tá? Então, a princípio, é isso que está se pensando. Agora, eu acho de bom tom que cada escola, né, adote um procedimento especial para esse momento específico. Na hora que passar a pandemia, aí você volta a uma normalidade. Mas a conjuntura vai exigir, nós estamos chamando aqui de um comitê específico. Essa é a resposta da questão. E o último ponto, você fez um convite, eu topo o convite, e eu sugiro até um tema que me parece muito importante e que eu acho que vocês podem ajudar, sobretudo a partir nessa onda, né? Nessa cauda, melhor dizendo, da pandemia, que é o seguinte: se a escola vai mudar do jeito que nós aqui falamos e conversamos, usando mais a tecnologia em todos os níveis, é óbvio que nós vamos ter que mudar a formação dos professores. E as escolas particulares têm um papel estratégico na formação do professor no nosso país. Aqui em São Paulo não é diferente. Quase 80% dos professores da educação básica vêm das escolas particulares e 15%, 20% das faculdades e universidades públicas, né? Então, a maioria dos professores que trabalham na nossa rede, nas redes municipais, e também nas redes privadas, que vão ser professores de educação básica, vêm das universidades e faculdades particulares. Então, aí tem um ponto para a gente desenvolver muito importante. Como readaptar o currículo das faculdades, né, para formar o professor para essa nova realidade, para essa nova escola, essa escola do século XXI, que está emergindo agora de uma forma mais acelerada a partir da pandemia. Então, não só aceito o convite, né, mas deixo também essa sugestão de tema que vocês acharem conveniente. Seria muito interessante. Muito obrigado. Excelente. Excelente, secretário. Muito obrigado. Olha, acho que foi um debate muito bom, muito tranquilo, né? Estou recebendo aqui alguns retornos, né? Então já fica convidado aí para a gente fazer esse novo webinar com esse tema. Acho que ficou muito interessante. Quero mais uma vez agradecer muito. Eu sei que vocês estão com um trabalho intenso e parabenizar toda a equipe, né, que esteve intensamente conosco, pedindo dados, pedindo informações. Quer dizer, foi tudo muito bem estruturado, muito bem calcionado. Então, eu acho que São Paulo dá um exemplo, inclusive, sobre esse plano de retomada. A gente tem feito pesquisa em todos os estados, né? Nós temos associados do Brasil todo, e eu acho que realmente acho que está sendo o modelo de retomada mais consistente
que a gente tem visto, mais bem estruturado, mais cuidadoso, né? Lógico que nós vamos ter problemas, nós vamos errar, nós vamos acertar, mas eu quero aqui de público parabenizar, estou vendo aqui no site também, muita gente parabenizando também. Nós tivemos mais de 100 pessoas, mais de 100 instituições aqui participando e ouvindo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado a toda a sua equipe também. E já fica aqui o convite para a gente fazer esse tema, então, mais para frente um pouco. Rodrigo, Semesp, parabéns pela iniciativa. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenha levado algum esclarecimento adicional. E é isso, nós acreditamos no diálogo, na construção coletiva, e é assim que nós estamos fazendo em São Paulo, porque São Paulo precisa ser sempre uma fonte de inspiração, né, para o nosso país, sobretudo na educação, onde nós estamos, quando a gente olha para o mundo, nós estamos bastante atrasados, mas nós vamos tirar essa diferença. Um bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia. Parabéns.